Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Vasco que enfrenta o Atlético Paranaense hoje pela Copa do Brasil. Pessoal, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Equipe e jogadores. A equipe carioca ainda aguarda a chegada de Jean David e Pumita Rodrigues, que atuaram por suas seleções. Já o ídolo Felipe Coutinho sequer foi relacionado. O jogador segue no Rio, aprimorando a parte física. Coutinho não atua desde o dia 3 de agosto, quando lesionou a coxa esquerda. Depois foi diagnosticado com Covid. Dessa vez, o camisa 11 foi preservado do gramado sintético da Liga Arena, que requer um melhor condicionamento físico. Além de Coutinho, o Vasco também não conta com o zagueiro João Vitor, que está suspenso. Atlético Paranaense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira às 9h30 da noite na Liga Arena. Após vencer por 2-1 no jogo de ida, um empate já garante o Cruz Maltino nas semifinais da competição. Cadê aquela música, DJ Careca? Aquela boa que o homem gosta. Ó as canjicas dele já de fora, Venê. Bota a música do Furacão 2000. Sempre você, não falei Venê. nada. Impressionante. Calma aí, não falei nada. Se acontecer alguma coisa, deixa pra amanhã. Eu não Hoje falei aqui nada, É gente. impressionante, é você Hoje com esse é teu Vasco. vizinho. Eu só pedi música do Furacão Olha 2000. aqui, Pedrosa, fala comigo. O que foi testado nesse tempo aí de data FIFA que o Vasco teve pra esse jogo? Lembrando, Fernanda, que o último jogo do Vasco foi contra o Vitória, ele até utilizou uma formação diferente, depois ele colocou o Payet no segundo tempo, e aí durante esses treinamentos nos últimos 10, 11 dias, ele testou algumas possibilidades, né? Inclusive do Payet talvez começando no banco, por ser um gramado sintético lá da Liga Arena, por ser também um jogo onde o Vasco vai precisar se defender, e a gente lembra que o Vasco nos primeiros minutos dos jogos tem tido algumas desatenções, tem tomado gols nesse primeiro tempo, então tem a possibilidade de começar com o Sforza, e aí o Vasco viria com 3 volantes. Então a provável escalação do Vasco é Léo Jardim, na direita o Paulo Henrique, lembrando João Vitor não joga por suspensão, e aí Maicon e Léo Pelé, na esquerda Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Sforza. Lá na frente, David, Verratti, e aí tem uma possibilidade de jogar o Emerson Rodrigues ou o Ryan. Eu acredito que joga o Ryan, porque o garoto vem arrebentando aí nos últimos jogos. Ô, Venê Casagrande, a recepção do Vasco lá no Paraná foi impressionante, assim, impressionante não, né? Só se impressiona quem não acompanha o Vasco. O Vasco é um clube nacional, em todo lugar que o Vasco joga tem esse tipo de recepção, bonito demais e bonito também pros jogadores, desce do ônibus, olha isso daí, é diferente aí, Venê Casagrande? Eu diria que o Vasco é um clube Cadê internacional, imagem? porque Cadê isso não a imagem? acontece É verdade. apenas no Brasil, não. Olha aí, ó. E assim, eu brinquei aqui antes do Pedrosa falar sobre a escalação do Vasco da Gama, mas se a gente for parar e analisar, óbvio que o torcedor gostaria de ver o Coutinho quanto antes no gramado, mas a gente gosta sempre de olhar o copo meio cheio aqui. Se a gente for parar e analisar, o bom momento do Vasco permite que o Coutinho tenha paciência e muito cuidado nesse retorno dele aos gramados, e o próprio departamento médico do Vasco para não poder acelerar a volta do craque vascaíno que o torcedor tanto quer ver. E também tem o mau momento do Atlético Paranaense em casa. Se a gente for parar e analisar, são nos últimos 5 jogos lá, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A gente vive falando que enfrentar o Atlético Paranaense lá é extremamente difícil, mas o momento do Furacão jogando em casa não é dos melhores. Eu acredito que o Vasco, com o regulamento, entre aspas, debaixo do braço, é o grande favorito para poder passar de fase na Copa do Brasil. E o Coutinho não viajou? Não viajou, continua fazendo seu fortalecimento muscular, batendo tudo que a gente tinha falado aqui sobre ele não se sentir 100%, e aí ele deve ser preparado para a partida contra o Flamengo. O fato é que o Vasco não tem pressa para essa volta, e o Veni foi muito bem. O momento do Vasco, ele casa com uma paciência tranquila. Traz os números do momento do Vasco, para o pessoal ter uma noção. O Vasco tem 5 vitórias e 3 empates nos últimos 8 jogos, ou seja, são 8 jogos sem saber o que é perder. É um Vasco na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, 34 pontos. E eu diria, Fernanda, que falando de aspirações positivas, é o jogo mais importante do Vasco nos últimos 6 anos. Que é claro, negativas, o Vasco quase caiu no ano passado e teve que jogar contra o Red Bull Bragantino sua vida. Mas mudando essa mentalidade, mudando essa forma ruim que o vascaíno tinha nos últimos anos,
Hoje é o jogo mais importante do Vasco nos últimos 6 anos. Tem que ter muita força mental, tem que ter muita confiança nos atletas também. É um grupo que eu até conversando com os atletas, eles falam assim: Pedrosa, nós jogamos um pelos outros, jogamos pela torcida porque a gente se respeita. Então eu acho que a torcida tem que acreditar na gente, tem que confiar na gente. E ainda sobre a escalação, a presença do Paia no time titular não está descartada. O que eu trouxe aqui é apenas um teste que foi feito, né? Um teste que foi feito dentro dos últimos 11 dias aí do Vasco depois na data FIFA. E esse confronto já aconteceu em 2011, já né? Aconteceu. Foi nesse momento? Foi quartas de final. Quartas de final? Na época ainda tinha o gol fora, né? Ainda tinha o gol fora, que eu odeio o gol fora, mas foi bom. Porque o Vasco empatou em 1-1 em São Januário e empatou em 2-2 na casa do Atlético. Naquela ocasião, Alexandro e Diego Souza fizeram os gols e o Vasco acabou passando e naquele ano foi campeão. Eu sou saudosista, eu tenho saudade do gol fora. Tu gosta do gol fora? Sim, eu acho que dava... Eu não sei se eu gosto. Eu não gosto do gol fora, dava emoção, sabe? Isso acho é que dava verdade, emoção. porque assim, ele te fazia pensar o seguinte: você precisa marcar um gol fora de casa. É isso, cara. Para de ficar retrancando. É verdade. Porque o gol fora de casa é tão valioso. Ele vale te obrigava a ir pra cima, sabe? Ele te obrigava a ir pra cima. Por isso que eu gosto. Por isso que eu sou saudosista em relação a isso. Mas eu entendo Mas que quando também... tu tomava um gol em casa, te irritava. Não, óbvio. Pô, sem sombra de dúvida. É a cabeça, 2-0 eles. É isso. A cabeça era Era essa. Era sem isso. sombra de dúvida. Mas eu sou saudosista, eu sinto saudade. Mas enfim, eu acho que o momento do Vasco permite o torcedor vascaíno sonhar com essa classificação. Não é nenhum absurdo isso, muito pelo contrário. Embora tenha alguns desfalques importantes, mas eu acho que o Vasco, repito, para mim é o favorito para passar de fase. Não é o favorito para vencer o jogo. Entende que há uma diferença. Acho até que vai dar um empate lá. E aí o Vasco vai se classificar por conta da vitória em casa. Muito bem, é isso aí. Ele tá nervoso. É o que eu espero de verdade em cima do Atlético Paranaense, que você muito bem falou, que para eles é uma decisão, é mais importante, é o centenário, mas para o Vasco também é. O pensamento deles é muito semelhante ao nosso. É muito semelhante ao nosso. Para a gente também é uma decisão contra o Atlético Paranaense e também uma decisão contra o Flamengo. Maravilha. Deixa eu botar mais um superchat aqui. Sérgio Martins. Eri, vi alguns comentaristas defendendo que o Souza poderia ser usado como zagueiro, usar o Souza como zagueiro. O que vocês acham dessa ideia? Bom, eu primeiro não gosto do improviso. Eu acho que ele é grande, ele tem uma boa estatura física. Eu acho que tem que treinar. Se ele treinar e for bem... Mas as notícias que eu tenho é que o Vasco tem 2 moleques, um chamado Lincoln e o outro, se eu não me engano, se chama Luiz Gustavo. São os meninos jogadores da base. Dizem que os moleques são excelentes. O Lincoln a gente já viu naquele jogo lá contra o Inter, ele entrou e fez um dos gols da vitória do Vasco da Gama. E depois acabou que não jogou tantas vezes. Eu sei que o torcedor está desesperado pela chegada de um zagueiro, mas eu compartilho da mesma ideia do Eri. Ou traz alguém fera pra caramba para ser titular, ou não traz ninguém, ou usa os meninos da base. Porque a gente já viu que trazer por trazer, a gente traz um monte de jogador meia-boca, infla a folha salarial e é isso, Eri Johnson. Ganhei. Infla a folha salarial e não tem resultado prático. Então, eu acho que toda tentativa é válida. Os treinos hoje, eles são muito dinâmicos, então dá para você, no treinamento, testar, mas eu não sei até mandar um abraço para o Souza aí, que foi assaltado aí no final de semana, pelo menos pelo que eu li, de fuzil nas ruas. Eu vi ele dando uma... Ele fez uma postagem, na verdade, ele falando com a esposa dele, desculpa te cortar, mas eu vi ele falando com a esposa dele: amor, fomos assaltados aqui, mas está tudo bem. Levaram até meu chinelo. Levaram o carro, levaram o celular, levaram tudo, levaram o meu chinelo também. Mas eu estou bem, o filho está bem, o filho estava com ele também, e ele fala sobre isso. Foi um fuzil, ou seja, não é mais um assalto qualquer. Isso também me preocupa demais, mas que não é um Mundo Ed, não é um programa policial, mas de qualquer maneira.
É isso aí, torcida do Vascão, cara, vai ser um jogaço aí. Sabemos do poder que tem o Atlético Paranaense dentro da sua casa, né? Um time que nos primeiros 30 minutos ali, né? E principalmente no segundo tempo, tenta pressionar demais o seu adversário, e como ali a arquibancada fica um pouco próxima do gramado, a torcida vai junto empurrando o time. Então o Vasco vai ter, né, que ter aí um psicológico muito forte. Claro que tá com a vantagem embaixo do braço, né? O Vasco que tem a vantagem do empate e vai chegar lá, né, para jogar tanto pelo empate quanto pela vitória. O Vasco tem um time muito competitivo, é um time organizado, né? Por mais que o Coutinho não vai estar na partida, tem o Payet, que é um jogador fora, né, da curva, é um cara que pode decidir com um passe, com um gol. Então assim, o Vasco tem tudo para passar para as semifinais da Copa do Brasil hoje, que vai ser uma festa muito grande se o Vasco passar, porque não passa desde 2011, né, naquele ano em que acabou aí também conquistando o título da Copa do Brasil. Pessoal, o Vasco vai até Curitiba, já foi na verdade, em busca de quebrar um tabu incômodo. Não ganha como visitante no Furacão desde 2007. Hoje, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco só precisa de um empate para conseguir a classificação para as semifinais. Na ida venceu por 2-1 naquele jogaço que teve ali, né, uma remontada do Vasco no finalzinho. A partida terá transmissão, né, pela Prime. Atlético, provável escalação: Michael, que não é tão interessante. E aqui a provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus, Payet ou Esforza. Para mim vai Payet pro campo. Ryan, Davi e Verrete. É isso aí, torcedor vascaíno. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Eu sei que vocês vão acompanhar essa partida de hoje, então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que eu vou postar o pós-jogo aí, com certeza vai ser com uma vitória do Vascão. É isso aí, pessoal. Desde já agradeço, valeu!